Bem-vindos ao Desejo em Cena, esse quadro do nosso canal YouTube, respondendo à nossa provocação sobre o filme do mês, que é Elle, de Paul Verhoeven, escolhido pela Abracine como o melhor filme estrangeiro de 2016, assim como Aquarius foi o melhor filme nacional de 2016, né, para essa associação de críticos. Eu queria provocar uma discussão em torno da relação entre a cultura do estupro e a fantasia do estupro. E começar pela própria dificuldade da gente definir o que é cultura. Né? Porque cultura tem um sentido tanto de educação, aqueles costumes que a gente realiza de forma compulsória, ou aquilo que a gente torna invisível, né, nos nossos hábitos e nas nossas práticas sociais, como também um sentido de certos discursos, como a arte, como a religião, como a ciência, que também compõem uma certa conotação de cultura. Então, cultura se opõe tanto à barbárie, ao incivilizado, quanto à natureza. Aquilo que a gente deve, então, como a gente se relaciona com a natureza, admitindo e aceitando ela tal qual ela é e transformando ela por meio, vamos dizer assim, de artifícios. Então é tão difícil a gente definir uma cultura porque a própria definição requer um ponto de vista. Né? Eu estou numa cultura e é essa minha posição que define como eu me relaciono com ela e com as outras culturas. Né? Então, civilização ou barbárie, mais próximo da natureza, mais distante da natureza, isso tudo tem que ver com nossa atitude que os antropólogos chamam assim de etnocentrismo, de olhar as coisas tomando assim a nós mesmos como o centro do universo e como o ponto de vista melhor. Né? Essa atitude diante da cultura, esse é o ponto que eu queria problematizar, ela vai ter uma certa correlação com a atitude que a gente vai ter com relação às nossas fantasias. Né? A começar pelo fato de que a fantasia de estupro, né, que em grau maior ou menor faz parte do imaginário erótico de muitas pessoas. Né? Desde o uso assim estratégico, calculado, de uma certa violência, até práticas masoquistas, sadomasoquistas, mais ou menos instituídas. A gente tem uma atitude assim etnocêntrica com relação à cultura e com relação à fantasia. Né? O que esse filme ele traz de muito interessante é uma certa tensão entre essas duas coisas. Porque ela, a protagonista, trabalha e é dona de uma firma que produz videogames, e são videogames que estão em perfeito acordo com o que a gente chamaria de uma incitação ou de uma cultura do estupro. Então, onde a protagonista é violada, onde aparecem animais assim que a submetem violentamente, e ela, sim, ganha dinheiro com isso. Né? Isso é parte do seu negócio, é parte da produção de objetos para um determinado mercado. Né? Então a gente poderia assim, confundir as coisas e achar que a cultura do estupro ela assim justifica, ela responde assim a fantasia no sentido assim de desejo latente daqueles que têm fantasia de estupro. Né? Ela é mais ou menos assim como aquele cara que pensa, porque se ela andou em mini saia, se ela foi num beco escuro, se ela se comportou de uma maneira mais solta, é porque ela estava querendo, porque ela estava pedindo, porque ela não se cuidou, porque ela não se poupou. Né? Quer dizer, essa interpretação ela é equivocada nos dois sentidos, no sentido da cultura e no sentido da fantasia. Por quê? Porque ela presume que a nossa fantasia, ela, vamos dizer assim, ela está imersa numa cultura possessivista. Que a gente tem, então, o direito a possuir e a impor o nosso desejo ao outro, no sentido de possuir o desejo do outro. Então, aqui vai uma ponderação que o filme traz de uma maneira muito, muito interessante. Né? A protagonista, ela é estuprada, daí ela descobre que o autor do estupro é o seu vizinho,
E daí ela vai procurar esse vizinho para dar curso à sua fantasia de estupro. E há uma cena-chave no filme em que então ela é conduzida, eles vão pro porão da casa, e daí ele começa a agredi-la, e daí ele começa a estuprá-la, e daí ela diz, vem. Ou seja, ela consente nesse gesto. E ele diz assim, eu não consigo, assim não dá. Ou seja, eu tenho que sentir que eu estou contrariando o seu desejo. Né? E é aqui que entra o desenvolvimento psicanalítico mais exato sobre a noção de fantasia. Né? A fantasia não é essa vontade latente, como pensa a cultura possessivista. A fantasia não é uma coisa que você gosta, mas não sabe que gosta. Né? A fantasia envolve necessariamente a fantasia do outro. Né? Então, eu me satisfaço não apenas porque eu tenho acesso ao outro como objeto, mas porque eu tenho acesso à posse que eu suponho do desejo do outro. Né? É isso que entra em pane quando ela diz, então vem, né? Ela consente na violência, ele diz, não, a minha violência ela precisa se apossar do seu desejo ali onde você não quer cedê-lo para mim. Ali onde você não quer compartilhar comigo. Né? E isso convida a gente a reformular a crítica da cultura do estupro. Né? Não apenas em termos assim jurídicos, é uma prática que não tem cabimento, que não se deve suportar nem nas suas formas mais latentes, mais larvares, mas é preciso portanto, transformação da cultura, de tal forma que a gente abra mão e relativize o nosso etnocentrismo, o nosso possessivismo, a nossa forma culturalmente objetificadora do que são fantasias. Né? Uma pessoa que tem uma fantasia de estupro, ela não quer ser estuprada. Ela não está pedindo para ser estuprada. Isso não é uma demanda que ela quer realizar efetivamente na prática. Ela quer imaginar, ela quer compartilhar, ela quer trabalhar esta fantasia envolvendo a fantasia do outro. O que o estuprador, ou pelo menos nesse filme, faz é uma violência dupla. É uma violência porque passa por cima da vontade imediata do outro, mas impõe ao outro uma certa fantasia ao qual ele precisa se ajustar. Ele se apossa da fantasia do outro. Ele não consegue lidar com a fantasia como essa dupla volta, como diz o Lacan. Né? Ou seja, ao mesmo tempo suposição sobre o que eu quero e suposição sobre a suposição do que o outro quer. É um filme que torna essa problemática mais complexa, eventualmente mais rica, do ponto de vista das políticas, das transformações culturais que a gente precisa impor para pôr fim à cultura do estupro. Então eu convido para que vocês assistam, me mandem comentários, hipóteses de trabalho. O filme do Shyamalan, Fragmentado. Esse roteirista fantástico que nesse trabalho vai trazer um protagonista que tem 23 personalidades, que ele altera elas quimicamente e que está às voltas com três mulheres sequestradas, e a dinâmica da possessão, da qual a gente falava há pouco, em termos da fantasia e da presença disso na nossa cultura. A gente vai tentar desenvolver mais ainda essa hipótese falando sobre Fragmentado. Né? Então, espero vocês no próximo Desejo em Cena. Um abraço.